Eu estou agora, então, gravando por aqui e eu vou depois disponibilizar o vídeo por aqui, então. Como eu já tinha explicado para vocês, eu tinha feito, então, a máscara somente aqui na parte do logo, né, do telefone, mas eu dupliquei mais uma vez o vídeo de baixo, o mais de baixo. Deixa eu até pôr a imagem aqui para cima. Esse vídeo mais de baixo, eu tinha duplicado, né, então agora eu tenho dois. Eu tenho o anterior, o primeiro está na camada mais inferior, e eu tenho o vídeo da Mona Lisa, então, aqui, duplicado mais uma vez. Eu fiz a primeira máscara com a caneta, mas eu posso fazer essa máscara tanto com a ferramenta de retângulo, círculo, estrela, todas as formas aqui são permitidas. E qual é a dica aqui? Se eu, no caso, eu estou com a camada selecionada e eu faço uma seleção numa área, olhem o que eu posso fazer com essa seleção. Agora, se eu desmarcar a camada mais de cima e a camada mais de baixo, vai sobrar somente a área do vídeo da máscara que eu criei. Tá? Vou voltar aqui a exibir. E quando eu estou com essa camada selecionada e eu escolho modificar os parâmetros, eu estou, então, modificando os parâmetros do recorte somente mirando aqui o cabelo da Mona Lisa. Deixa eu ver se eu vou conseguir deixar melhor ou não. Ficou um pouquinho melhor. E aqui embaixo, eu coloco ainda que eu quero deixar eles um pouquinho suavizados. Um pouquinho mais. Eu vou querer que ele seja um pouco para dentro. Não, é negativo mesmo. Ó, dê uma olhada aqui, pessoal. Dessa forma que eu acabei de fazer, eu estou com dois recortes diferentes. Vou desmarcar o vídeo mais de baixo. Ó, eu estou vendo e eu estava vendo, a minha visão não estava concreta de tudo que eu estava conseguindo enxergar. Porque eu coloquei demais aqui os outros parâmetros. Deixa eu voltar esse aqui no 0. Esse aqui estava encolhendo muito. E o softness eu quero deixar um pouquinho. Foi demais. Está pedindo para eu salvar. E ele fechou tudo. Só um pouquinho. E quando ele fecha dessa maneira, é porque está dando erro lá no login com a Adobe. Não foi um erro na máquina. Tá aqui. Olha só, pessoal, vou continuar, tá? Eu estou com a camada aqui onde eu estava olhando tudo relacionado ao recorte do cabelo aqui da Mona Lisa. E quero interagir para que eu possa deixar esse recorte diferente lá do original. Eu posso encolher um pouquinho. Eu acho que encolher tanto aqui não é tão negócio, não. Assim. Fiz ele encolher um pouco. E assim o cabelo vai ficar um pouco transparente. Só que quando eu ligo a camada de baixo, olhem que interessante isso. Eu acabei de ligar a camada logo inferior a ela
Quando eu faço isso, eu estou enxergando novamente o cabelo aqui, só que com a camada de baixo aplicada. Então, para eu não fazer com que ele interfira um no outro, eu vou pegar a camada mais de baixo, pego aqui essa minha ferramenta de retângulo e vou fazer um retângulo nessa lateral aqui, ó, que eu então consiga separar as duas áreas do vídeo. Então, essa área do vídeo tem um efeito e essa área do vídeo tem outro. Nitidamente parece, né, que eles têm efeitos diferentes. Quando eu faço disso, talvez a gente não percebe muitas vezes assim o quanto isso de máscara é interessante. Mas, por exemplo, se eu quiser pegar com que esse retângulo que eu estou selecionando agora, eu posso deslocar ele, porque ele é uma área de vídeo que fica independente. Então, eu também posso fazer como se eu quisesse multiplicar esses pedaços. Então, onde isso é, digamos assim, aplicável? Digamos que tu gravou uma panela coberta e tu faz uma máscara, tu gravou ela direitinho, tu consegue fazer uma máscara perfeita para que tu retire a tampa. Para isso, então, tu vai recortar essa máscara e tu pode animar essa camada onde a tampa está ali aplicada, porque tu consegue remover uma parte específica do vídeo. No caso aqui, ó, a Mona Lisa, ela se mexeu, eu já sabia que ela ia se mexer, mas eu quero explicar especificamente é a parte dessa máscara. Como a gente consegue, então, utilizar ela para deixar, digamos assim, o vídeo com uma característica muito mais diferente. Só que não tem só esse tipo de máscara. Isso eu quero só que vocês entendam. Essas máscaras, elas estão vinculadas, olhem só que interessante, ao arquivo, a camada. Portanto, essa camada que eu fiz essa separação, eu vou dar um Ctrl Z aqui para ela voltar. Eu posso pegar essa camada e posso fazer uma animação aqui de posição. Então, ó, vai acontecer um movimento, ela vai, então, ir para o lado. Só que, além disso, de ir para o lado, eu posso fazer outras questões. Eu posso fazer com que a máscara em si, esse retângulo, seja animado. Olha que interessante. Eu vou retornar um pouco esse tempo. Vou marcar o caminho da máscara e vou lá para o final. E bem aqui nesse finalzinho, eu vou marcar mais um ponto aqui nesse keyframe. E agora, com ele marcado, eu quero só desmarcar e marcar de novo. Eu quero que vocês olhem para estes pontinhos aqui do retângulo. Se eu desmarcar eles ficam, parece, desselecionados. Quando eu marco, eles ficam mais sobressalentes. Isso quer dizer o quê? Que eu posso mexer neles. Então, eu vou clicar fora antes, olha só. Eu clico fora e clico na máscara, porque eu quero pegar especificamente uma área dela. Vou pegar aqui, ó. Peguei um cantinho dela. Esse canto eu quero puxar para cá. Esse canto eu vou deixar menor aqui. E eu quero focar na mão. Eu quis mudar esse formato. Agora, olhem só. Enquanto está fazendo essa separação, vai acontecer duas coisas. A animação de posição e a animação do caminho dessa máscara. Isso é interessante porque vocês podem fazer diversas animações em paralelo. Vocês não precisam fazer uma e deixá-la acabar. Tudo isso porque eu estou usando uma animação de posição e outra de caminho da máscara. E elas não interferem uma na outra, elas chegam num resultado diferente. Então, isso é o mais interessante de vocês entenderem que todos os recursos que tem esse cronômetro podem ser animados. Todos. Vamos lá. Mais uma coisa que eu posso fazer aqui. Então, na medida que está separando isso, eu vou fazer uma animação de escala e também de rotação. Então, conforme ele está vindo para cá, ó, antes de parar, eu vou querer que a escala dele fique maior. Vou querer puxar ele um pouco mais para baixo. E vou querer que ele tenha uma rotação, que ele gire um pouco para o lado, assim, como se fosse torcido. Vamos ver como é que vai ficar essa animação. Eu acho que vai ficar uma droga, mas serve mais para título de ilustração mesmo. Não. Tá, então, ficou lento, tá? Mas de qualquer maneira deu para perceber que o resultado a gente consegue chegar de uma maneira diferente. Onde que isso é aplicado? Por exemplo, digamos que vocês têm um vídeo onde vocês querem fazer um coração pulsando e ele se rompendo. Como é que eu faço isso?
faz 2 vezes o coração, faz metade para cada lado da máscara e num dado momento vocês abrem ele com animação. Muito simples, tá? Então é o mesmo elemento completo e daí vocês desenham a máscara fazendo o rachado ou o desenho que for para que vocês possam então abrir as partes. A máscara facilita a vida em um monte de aspectos, porque um único objeto pode ser convertido em diversos outros dentro do mesmo espaço, porque eu tenho essa liberdade de ir duplicando o objeto e quando eu faço essa duplicação, eu consigo então utilizar uma máscara diferente em cada um dos pedaços, tá? Então, essencialmente para o trabalho de vocês, quando segura ali o telefone, vocês vão ter que usar isso aqui para ficar em sincronia. Já vou chegar em outra parte que eu falo para vocês individualmente. Então, de máscara, esse é um tipo. O segundo tipo de máscara eu vou falar de uma forma mais rápida. Olhem só. Vou abrir mais uma composição, nova composição. Vou deixar na mesma configuração. Vou pegar aqui no projeto um outro vídeo. Vou jogar o vídeo aqui da colega. Vou diminuir aqui o tamanho dele. Bem quando para aqui. Ó, então vou encurtar essa parte. Chegou, parou. Vou usar esse trecho. Ó, então a colega está chegando e ela para aqui. No momento que para, eu quero colocar uma palavra, tá? Olha só, vou mostrar que é um outro tipo de máscara que é muito útil. Vou colocar um texto. Vou digitar uma coisa, vou digitar aqui palavra. Essa palavra, obviamente, pode ser qualquer palavra, né? Não quero vincular a nada. Já vou trocar o corpo. Deixa mais ou menos assim mesmo. Deixa maior. Digamos, a colega então está vindo e ela passa por cima da palavra e para ali. Eu não vou remover o fundo azul, porque se eu remover o fundo azul no aplicar essa máscara, eu não iria ter nada atrás, porque ficaria o preto, tá? Então eu não vou retirar o fundo azul propositalmente. Mas eu não precisaria ter o vídeo da colega, eu poderia ter qualquer outro vídeo ou foto atrás. Detalhe importante, a palavra ou aquilo que vocês querem usar como objeto de máscara precisa estar acima da camada. E para fazer isso funcionar, eu vou elevar aqui, ó, para que vocês enxerguem, eu preciso ligar este segundo íconezinho aqui, ó. Liguei ele, notem como eu ganho mais dessa área aqui, ó. Essa área é muito importante, tá? E olhem só que legal. Eu vou usar esse fosco de controle. E eu vou usar a camada de baixo, a camada 1. Ó, acabei de ligar, ó. Fui na camada de baixo, ele estava sem fosco, tá? E estava assim. Eu vim na camada de baixo, onde está ali sem fosco, e coloquei palavra. Automaticamente a palavra vira uma máscara. E olhem que legal, ó. Todo o movimento ali atrás continua. Então, tudo isso eu posso usar, por exemplo, vou fazer ainda, tentar ilustrar de uma maneira diferente. Vou importar um outro vídeo qualquer. Deixa eu ver, acho que eu tenho algum outro mais texturizado aqui. Voltar aqui. Eu tenho alguns aqui, ó. Tem até, inclusive, alguns que são fotos. Todos esses são fotos. Não tem problema, vou usar eles como exemplo. Vou usar esse de comida aqui. Ó. Tá aqui. É uns embutidos, uns queijos aqui. Vou só diminuir a escala dele para ficar na tela.
E vou fazer agora a palavra, vou escrever comida, porque eu estou com fome. Tá? Deixei aqui a palavra. Agora, olhem que legal. Vou pegar este aqui e antes de aplicar a máscara, eu vou animar esses caracteres. Olhem que fácil. Por favor, eu vou fazer o passo a passo para vocês. Vou fazer um passo a passo simples, mas eu vou mostrar um que é a base. Vou pegar essa palavra comida. Eu quero somente ela acima dessa foto. Então, organizei, ó. Nessa parte aqui, onde está o vídeo da colega na palavra, e depois inicia a comida com as imagens das comidas no fundo. Vou pegar essa camada 3 aqui, ó, comida, abro ela. Quando eu abro, ele tem dois contextos, o de texto e o de transformar. O de transformar é aquelas animações, cima para baixo, escala, tá tudo aqui, ó. Por que eu sei disso? Porque quando eu abro, todos eles que têm cronômetro, eu posso então animá-los. Não é isso que eu vou animar agora. Eu vou animar o texto, mas eu vou clicar nesse animar aqui, ó. E eu vou clicar nele, eu tenho várias opções de animação. Eu vou, neste caso, vou fazer uma opção de escala e vou adicionar uma propriedade de rotação e vou adicionar outra propriedade de opacidade. Ó, deixei complexo. Poderia só ter colocado uma, mas eu quis colocar 3, só para vocês entenderem que eu posso adicionando mais coisas. Quando eu faço isso, eu vou até subir a tela para que vocês aí atrás possam ver melhor. Esse animar, eu selecionei somente uma vez. Para eu adicionar, eu tenho um botãozinho aqui de adicionar. E o adicionar é o mesmo menu daquele anterior. Só que quando eu uso isso, olhem que interessante. Eu vou mexer nele e eu vou estragar, entre aspas, o que eu estou enxergando aqui. Escala. Eu vou querer que ele seja maior. Eu vou querer que a rotação ele seja torto, ou seja, eu quero que ele venha tortinho e eu quero que a opacidade venha de 0. Meu Deus, eu não estou enxergando nada. Relaxem, porque eu só fiz a origem do movimento. Agora, quando eu abrir esse seletor de intervalo, é onde a magia acontece. Porque nele eu tenho uma porcentagem. E eu vou marcar que o cronômetro no início está em 0, passo um pouco o tempo, e agora nesse início eu vou colocar em 100%. Notem que a comida voltou ao normal. Só que agora esse intervalo, ele faz com que cada caractere faça isso aqui, ó. Ou seja, eu fiz escala, eu aumentei a escala, fiz uma rotação e eu vim de transparência. Mas eu não quero só usar assim, eu quero usar com que a camada, essa aqui da comida, tenha a comida como fosco. Então, olhem só agora. Eu consigo usar a comidinha ali como sendo a minha textura para uma imagem. Eu usei agora uma foto, não usei um vídeo. Mas olhem, deixa eu ampliar minha tela para vocês aqui. O resultado disso fica interessante. Aqui a palavra, e aqui está animado. Ó. Lembre que poderia ser animado, tá? Poderia ser um vídeo. Eu estou usando, obviamente, nesse momento, como uma fotografia. Mas essa foto, ela contempla a área do que eu estou dizendo. Isso poderia ser uma textura, poderia ser uma imagem que eu captei com um telefone de uma luz brilhando e eu poderia estar utilizando ali. Tá? Poderia ser qualquer coisa. Eu estou mostrando que a animação de caracteres, quando eu quero usar uma palavra, uma pequena frase, ela é muito rápido de fazer. Conforme vocês querem fazer uma animação de texto, onde vocês querem animar frases inteiras e usar câmeras, isso é outro papo. Já vou mostrar para vocês aqui, porque é interessante também. Tá? Então, olha só. Até aqui, eu encerro para a gente animar palavras simples. Para essa atividade final, a maior parte de vocês, animando uma palavra, ou 2, ou 3, dessa maneira, já dá conta. Vocês só precisam se recordar, no momento de aplicar, que vocês escolhem um tipo de parâmetro para animação, vocês estragam ele para que vocês enxerguem a origem de onde ele está vindo e vocês animem o início no seletor de intervalo.
Então, o seletor de intervalo no início está em 0% e depois lá no final está em 100%. Ele está, então, completo. Tá? Essa é a explicação para que a gente possa deixar ágil a animação de texto. De uma forma... Lembrando, eu coloquei um parâmetro, 3 parâmetros, mas eu poderia só ter colocado, por exemplo, escala. Então, cada uma das fontes iria diminuindo. Então, é mais simples do que parece em relação a isso. Vou agora criar mais uma composição. Essa composição, eu vou colocar aqui um sólido, só para a gente ter uma cor aqui de fundo. Vou deixar um verdão aqui. E eu vou colocar aqui, ó, textos. Vou colocar aqui texto 01. Digamos que eu esteja fazendo agora uma animação de uma letra de uma música, que é uma parte dessa atividade para quem quiser fazer isso. Vou duplicar e vou colocar aqui palavra 01. E vou duplicar esse aqui e vou colocar... deixa eu ver. Animação de texto. Coloquei 3 coisas aqui no espaço, só que para a gente fazer a animação, render isso de uma maneira mais interessante, a gente normalmente vai ligar essas camadinhas aqui em 3D. Quando eu ligo elas, eu ligo esses cubinhos, tá? E eu só passo o mouse nelas ali, elas ligam, tá? E esses cubinhos, eles estão aqui. Então, agora elas estão em 2D, ou seja, eu mexo somente elas no eixo Y e no eixo X. E quando eu ligo o 3D delas, eu ganho, olha aqui, ó, o eixo Z. Para trás, para frente, para trás, para frente, tá? Então, é interessante porque eu ganho o eixo da profundidade. Então, ele simula uma animação em 3D mesmo. Para fazer isso funcionar, eu vou dar botão direito, novo, câmera. Quando eu escolho essa câmera eu posso colocar ela já está aplicada, tá? Mas com ela aplicada, para vocês entenderem se ela está funcionando ou não, ó, eu faço isso aqui. Opa! Câmera. E eu faço isso aqui, ó. Só pegar, mexer em todos. E é aqui. Foi mais adiante. Ó. Tá vendo? Ó? Eu estou apontando. E a câmera, ó, eu estou girando ela aqui. E eu estou fazendo uma animação que agora, ó, eu tenho isso para isso. Só que eu quero que nesse início ele chegue perto da palavra texto. Então, eu vou chegar pertinho e vou mexer aqui, ó, vou agora afastar porque ficou perto demais. Ó, fiz isso. Vou aproximar mais esses keyframes, eu não quero que seja tão lento. E depois quero que se aproxime da palavra 1. Está aqui a palavra 1. Dessa maneira, digamos que eu iria sincronizar com a música. Eu iria, então, enxergar o todo e iria chegar na palavra 1. Eu não tenho essa música para sincronizar, mas eu tenho que importar essa música aqui para que eu escute um momento específico para que eu possa, então, fazer essa animação de câmera no momento certo. Deixo vocês também compreender que eu não preciso estar com todas as palavras sendo exibidas. Se eu estou com a palavra texto 1 sendo exibido, eu posso remover as outras da exibição. Então, olha só, removi, está só texto 1, conforme ele se afastou, chegou a palavra 1. Só que essa palavra 1, eu não quero que ela chegue assim de sopetão. Eu quero animar ela. Então, olha só, eu vou abrir aqui o transformar, pego a escala, e essa é a posição final dela. Então, eu vou modificar o início. Vou pegar aqui o eixo Y, eu vou trazer ela aqui para baixo. Então, ó, conforme o texto está saindo, ó, olha ali, ó, a palavra 1 chega. Pá, palavra 1. E eu não quero que ainda apareça ali a animação de texto. Ó. Pum. Quando aconteceu de vir a palavra 1, eu vou fazer aqui, ó, mais uma rotação para o outro lado. Vou afastar e vou localizar. Eu quero agora colocar
todo o texto ali na tela. A animação de texto. Agora, essa animação de texto, eu vou criar uma animaçãozinha de texto para ela diferente. Então, vou vir aqui no animar, abrir a animação de texto, vou clicar no animar e agora eu vou fazer uma mais elaborada. Vou clicar nesse ativar 3D por caractere. Isso quer dizer o quê? Cada um dos caracteres ganha a profundidade de texto, o eixo Z. Para isso, olhem só que interessante. Eu estou aqui na animação. Ativei, tá? Agora, com ele ativado, eu tenho que escolher um parâmetro para isso. Eu vou escolher o parâmetro de posição. E agora, para esse parâmetro de posição, olha só no eixo Z, ó. Eu vou levar ele lá para trás. Lá para trás muito. Lá para trás fora. Então, ele está fora da minha parte visível da câmera nesse momento. Vou abrir o seletor de intervalo. Clico no início, que está em 0%. Vou correr esse texto, a minha régua. E onde está em 0, olha só o que eu quero fazer. Ó. Eu quero fazer com que as letrinhas cheguem. E com isso, eu estou fazendo uma animação onde eu estou interagindo com câmera, interagindo com animação e interagindo também com os eixos. Então, a palavra 1 veio de baixo. Vamos ver como é que ficou isso aqui maior. Opa, aqui. Ó, texto 1, palavra 1, se afastou e agora está vindo ali as letrinhas. Tá lento, tá? Eu acho que tem que ficar mais ágil. E eu senti falta de uma coisa, de rastro. O que é rastro? É isso aqui. Ó. Quando eu seleciono os objetos, eu quero poder ver um pouco o deslocamento deles. Então, aqui, ó, deixa eu até subir novamente aqui, ó. Este aqui é o desfoque de movimento. Eu vou ativar eles em todos. Se eu ativei o desfoque de movimento, se eu olhar agora, vocês vão perceber que algumas letrinhas fazem um rastro. Olha só, deixei parado bem no intervalo. E esse rastro de movimento, ele fica bem bonito quando visível, tá? Então, eu vou olhar agora com isso aqui tudo em play. Deixa assim. Deixa eu deixar um pouco centralizado. Vou baixar e vamos olhar em play isso aqui. A gente até enxerga, ele está um pouco desfocado, claro, porque ele tem o deslocamento da câmera. Então, o desfoque de movimento faz tudo isso, ó. Ele deixa o movimento um pouco mais natural. Eu, pessoalmente, gosto bastante. O nome disso em inglês chama motion blur. A tradução é desfoque de movimento. E ele faz com que a gente consiga perceber as coisas com um certo rastro. Olha como a gente dá para ver a palavra subindo e a gente enxerga o rastro do movimento dela. Isso é bem útil. E por último, o que eu estava me propondo aqui a explicar, é a parte de exportação. Que eu falei para alguns de vocês, mas para a gente exportar de uma maneira bem ágil, é legal eu mostrar bem rapidinho aqui para vocês. Vou usar essa composição aqui como sendo o exemplo. Eu vou lá em cima, no arquivo, exportar, adicionar a fila de renderização. Eu posso exportar com o primeiro também, adicionar a fila do Adobe Media Encoder. Só é mais lento, tá? Não vou dizer que um é melhor que o outro, eles têm usos diferentes. Mas para uma atividade mais simples, que é pegar e exportar, adicionar a fila de renderização é mais ágil, tá? Vou deixar as melhores configurações do jeito que está aqui, o módulo de saída do jeito que está, e eu só coloco a saída para. E aí eu seleciono a pasta. Está aqui para o tempo, está aqui composição 3. Vou deixar com esse nome. Eu clico em renderização, e agora ele está, então, gerando esse arquivo em MPEG 4, tá? Quando der um barulhinho de... é porque acabou a renderização. Vamos ver se vocês vão ouvir. Está quase acabando. Vai renderizar os 30 segundos. Foi. E agora, com esse barulhinho, eu posso chegar lá na minha pasta do temp e vai ter aqui a minha composição 3. Ó, tá aqui o meu... Só que, obviamente, eu estou sem som, né?
Isso vale para tudo que vocês forem fazer. Isso eu estou explicando de uma forma ágil para que vocês possam, então, utilizar esses recursos na atividade de vocês agora, tanto do final da vinheta, quanto na atividade final. É super útil. Na minha opinião, o recurso mais robusto do After Effects é a máscara, porque tudo a gente pode usar máscara. Tanto para a gente tirar um elemento, para colocar um elemento, para dividir um elemento, para tudo a gente usa isso. Então, máscara é muito útil. E daí, quando a gente pensa que a gente está usando não somente máscara, mas a gente está usando isso também em animação, aí vocês estão compreendendo o quanto robusto é esse recurso. Tá? Então, aqui no caso, eu estou usando a máscara de uma forma diferente, né, onde o objeto virou a máscara, e eu estou usando o fosco. E nesse primeiro, eu só coloquei o fosco para que eu interagisse sobre aquele vídeo. Tá? Então, fica interessante porque são maneiras diferentes de interagir. Tá? Tô com ela gravada aqui, vamos ver como é que ficou. Acho que tem gente aqui. Ah, a Gabriela está aqui conectada. Gabriela, tu me escuta? Tu não me escuta? Beleza. O 102... Gabriela, acabei de ligar o PC da 102, tá? Agora que vi teu chat. Eu vou parar essa gravação para que depois eu possa, então, atender os alunos. Tu pode também me perguntar aqui no chat.